Computadores quânticos podem quebrar o código do Bitcoin? Você já deve ter ouvido isso por aí. Um computador quântico vai quebrar o Bitcoin. E pior, muita gente afirma que isso pode acontecer em pouco tempo, que o fim do Bitcoin está mais perto do que imaginamos, que a tecnologia quântica vai destruir tudo que conhecemos como segurança digital. Mas isso é verdade? Ou estamos diante de mais um medo coletivo alimentado por desinformação? Hoje você vai descobrir a verdade completa, sem drama, sem mentiras, só fatos, ciência, só realidade. E no final você vai entender exatamente se o seu Bitcoin está em risco, ou se você está ouvindo apenas um grande exagero tecnológico. Então já te inscreve aqui no canal, que o que para você custa somente um clique, para mim significa que estou no caminho certo. Então te inscreva, deixa o like e meu muito obrigado. O medo que se espalhou. Nos últimos anos, muitos especialistas começaram a dizer que computadores quânticos estão evoluindo rápido demais, que isso pode colocar em risco toda a criptografia do mundo, toda a criptografia do Bitcoin. A mídia adorou clickbait, manchetes assustadoras, vídeos sensacionalistas. Poucas pessoas entenderam de fato o que estão repetindo. E aqui vai a primeira verdade. Isso pode acontecer? Sim. Um computador quântico suficientemente poderoso quebraria o Bitcoin. Isso é matematicamente correto, mas a pergunta certa não é pode quebrar. A pergunta certa é: existe tecnologia hoje capaz de quebrar o código? Ou existe tecnologia hoje capaz de quebrar todos os códigos de segurança ou nos próximos anos? E é aqui que tudo muda. Como funciona de verdade um computador quântico? Muita gente pensa que computadores quânticos é só um supercomputador. Não é. É outra coisa. É outro nível. Outro paradigma. Computadores clássicos trabalham de 0 e 1. Computadores quânticos trabalham com bits, que pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, permitindo cálculos gigantescos em frações de segundos. Mas existe um detalhe aí que ninguém te fala. Esses bits, eles são extremamente instáveis. Eles perdem informações rapidamente. Eles erram muito, mais do que acertam. O computador quântico que a mídia vende como ameaça, hoje está no nível de um bebê aprendendo a engatinhar, aprendendo a andar. O que seria preciso para quebrar o Bitcoin? Agora vamos ao ponto principal. Para poder quebrar o código do Bitcoin, um computador quântico precisaria entre 20 a 40 milhões de bits lógicos estáveis, correção de erro praticamente perfeita, vários milhões de operações quânticas por segundo, nenhuma perda de coerência durante esse processo. E sabe quanto temos hoje? Os maiores computadores do mundo, os computadores quânticos do planeta, têm cerca de 1000 bits físicos, não lógicos, não estáveis, não funcionais e suficiente. Comparado ao que seria necessário, não chegaremos nem a 0,01% no caminho. Por que muitos especialistas dizem? Isso pode ser em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque o avanço tecnológico sempre surpreendeu. Ninguém previu a velocidade com que a inteligência artificial evoluiu. Ninguém previu que celulares se tornariam supercomputadores hoje, computadores de bolso. Ninguém previu a blockchain, internet rápida e o 5G. Então, pode sim. Alguns pesquisadores acreditam que a evolução quântica pode acelerar, mas acelerar não significa já existir. É muito menos que o Bitcoin está em risco agora. Esse medo geralmente surge por quê? Preste bem atenção aqui. Existe dinheiro sendo investido na área. Algoritmos teóricos são poderosos. As criptomoedas crescem demais. Existe interesse em causar pânico. E claro, o medo vende. E me diga você acredita que algumas instituições ou governos já têm essa tecnologia? Ou está muito próximo disso? Comente aqui abaixo que eu quero saber o que você pensa. Toda a comunidade científica séria concorda. Não existe tecnologia quântica hoje capaz de quebrar a criptografia moderna. E mais, a cada vez que um avanço real acontece, ele é divulgado em papers, conferências, em benchmarkers. Nunca apareceu nada sequer próximo do necessário para ameaçar Bitcoin. Na prática, estamos décadas distantes.
E ninguém sabe se esse nível de máquina é fisicamente possível. Talvez nunca exista, talvez sim. Será? Talvez já exista. Talvez sim, talvez não. Não somos donos do futuro. Sim, é isso mesmo. Existem dúvidas se computadores quânticos em larga escala já são possíveis na física real. Hollywood adora isso e youtubers também adoram. Mas os físicos são muito mais pé no chão. O Bitcoin pode se atualizar antes do risco. Agora vem a parte que quase ninguém sabe. Presta muita atenção aqui. O Bitcoin não está preso para sempre no mesmo algoritmo. Ele pode migrar para criptografia pós-quântica, estruturas de hash-based, algoritmos resistentes ao ataque de Shor, chaves que mesmo quânticos não conseguem quebrar. Assim como os bancos, os governos e a internet inteira já está fazendo. Ou seja, o mesmo que os computadores quânticos perigosos surjam, o Bitcoin pode se atualizar antes. E atualizações podem acontecer sem travar a rede. Os usuários seriam instruídos a mover os seus fundos para novos endereços, para novas carteiras. Simples, eficiente e seguro. O maior risco do Bitcoin hoje não é o quântico. Sabe o que realmente quebra o Bitcoin hoje? Adivinha o que pode quebrar? Nada disso. Quântico, supercomputadores, matemática avançada. O que quebra é seed exposta, sua carteira exposta, celular hackeado, golpes, e-mails com golpes, phishing, engenharia social, descuido do usuário. Bom, o elo mais fraco nunca foi o código, e sim o humano. E aqui vai a conclusão honesta. Sim, um computador quântico extremamente avançado poderia quebrar o Bitcoin. Sim, isso é uma preocupação futura. Sim, pesquisadores discutem isso seriamente, mas pensa comigo, não existe risco hoje. Ou se existe, alguém está guardando informações. Não existe nenhuma máquina conhecida capaz disso. Hoje, não existe motivo para pânico. E até lá, o Bitcoin pode ser totalmente atualizado para resistir a qualquer ameaça. Isso não é uma opinião. Isso é um fato técnico. O medo sobre o Bitcoin é real, mas extremamente mal entendido. O Bitcoin não está em um perigo. Ele não é frágil. Ele não é vulnerável. Ele é adaptável. E ele evolui com o tempo. O verdadeiro risco não está na tecnologia, está na desinformação. Se esse vídeo abriu a sua mente, se inscreva aqui no canal, dê a sua opinião e deixe o like, curte. O que significa pouco para você é muito para mim. Então compartilhe esse conteúdo com quem ainda repete manchetes sem entender nada. E até mais.